Então vamos falar dos critérios, né? Para comprovar a habilidade extraordinária. Nós temos duas opções aqui. Tem aquela que eu já falei, você tem evidências que atendam a pelo menos 3 dos 10 critérios, tem aquela, tá? Que é mais comum também. E tem uma outra opção, um pouco rara aqui, mas que às vezes vai ser possível usar, que é um tiro curto e está resolvido o problema, tá? Se você ganhar um prêmio internacional de enorme prestígio, tipo, né, esse tipo de prêmio aí, Nobel, medalha olímpica, um Oscar, Globo de Ouro, né? Você pega Fernanda Torres, né? Ela ganhou um Globo de Ouro. Se ela quiser um EB1A, só isso. Morre aqui. Não precisa fazer mais nada. Tá? É suficiente para ganhar um caso. É o caso mais simples possível. Claro, nada é tão simples assim, mas assim, eu tenho que explicar, né, dar um contexto todo também, falar da intenção de continuar aqui também. Não vai ficar de salto alto, né? Tá? A intenção de continuar fazendo o trabalho que ela colocou como o trabalho que levou ela a esse prêmio, com a carreira dela, né? O que isso vai beneficiar os Estados Unidos. Vai ter essa parte. Mas é tranquilo. Morreu aí. Tá? Uma coisa bem objetiva. Tá aqui, ganhei um Globo de Ouro. Ótimo. Né? Maravilha. Isso vai valer para as outras áreas também. Cada área tem o seu Oscar, vamos dizer assim, né? O seu Globo de Ouro equiparável ao Oscar também. Mas não é só na área artística, obviamente, tem outros prêmios aí que a gente sabe. Evidências que atendam a pelo menos 3 dos 10 critérios regulamentares. Aqui é o dia a dia, os casos mais comuns. Por exemplo, eu vou mostrar que um candidato ele tem um prêmio nacional relevante, que a gente já vai ver que é um dos critérios. Ele tem vários artigos muito citados, tá bem aí. E ele tem uma remuneração muito alta, que é significativamente mais alta do que a média. Então, 1, 2, 3, ó. Maravilha, tem um caso, né? Cumpriu os 3 critérios. Agora, mesmo que os 3 critérios sejam atendidos, a imigração ainda deve concluir se o candidato está mesmo no topo daquela ocupação, né? Ele está explicando o que ele fez, ele está mesmo no topo, né? E que ele tem aclamação nacional ou internacional na sua área, né? Isso aí, cada área tem um contexto, né? Então, diferente de um artista, por exemplo, que vai ser conhecido, todo mundo, não é isso, né? É um contexto da área, obviamente. É o que eu falei, aquela análise final, né? Você tem os 3 critérios ali atendidos e depois vou fazer uma análise final para ver se realmente, né, o conjunto da obra ali está ok com a ideia do EB1A. Maravilha. Então vamos agora trabalhar com aqueles 10 critérios. Lembrando que se você tiver 3 desses critérios, você atendeu, né, essa parte aí, que possivelmente é a parte mais importante da petição, porque depois se atender os 3 critérios é tranquilo dizer que tem habilidades extraordinárias como um todo, vai fazer um balanço ali, só para explicar, né? Aí dizer que tem intenção de ficar aqui, dá para trabalhar bem, só tem que tomar cuidado, mas dá para trabalhar bem, e que vai beneficiar, claro, dá para trabalhar bem. O critério número 1 é a existência de prêmios nacional ou internacionalmente reconhecidos. Ok? Olha o detalhe. Aqui, ó, é o. Ok? Já quando a gente falou daquela opção que é o tiro certo, só vale prêmio internacional e tem que ser de um prestígio, assim, os mais prestigiados prêmios. Vamos falar assim para ficar mais fácil, os mais, né? Aqui, um pouco diferente, né? Prêmios nacionais ou internacionais, então entrou um nacional aqui, ó, para nos ajudar, tá? Concedidos pela excelência daquela pessoa na área, ok? Ajuda muito, hein? Tá? Ajuda muito. Você pode pegar um prêmio de caráter nacional, brasileira, por exemplo, pensando nos brasileiros, e com base naquele prêmio, né, por exemplo, ainda na área de arte, que até fica mais fácil aqui para ficar mais claro, né, você pega lá uma pessoa que ganhou um prêmio, por exemplo, na área da música, tem um Multishow, né, o MTV, tem vários prêmios, né, nessa área, tem festivais, que também você tem festivais de cinema, prêmios de âmbito nacional, né, prêmios de âmbito nacional. Mais tranquilo aqui, né? Tem muito prêmio que a pessoa nem tem ideia de que possa configurar aqui e configura. Eu lembro de um caso que eu tive, que era um prêmio de monografia jurídica tal, que envolvia um tribunal nacional, e aí, obviamente, tem caráter nacional. E aí, quem ganhou esse prêmio tinha um prêmio nacional, mostrando a excelência na área. Tá? A gente vai entender aqui que, às vezes, essa ideia de prêmio
pode se misturar com a ideia de associação, que será aqui o próximo item, e a gente tem que ver onde encaixa melhor algumas coisas. Porque às vezes tem alguns reconhecimentos que, na verdade, está mais de caráter associativo do que de prêmio. Tá? Então é algo que tem que saber também diferenciar para ver onde ele encaixa melhor. Quais fatores são considerados aqui? Né? Critérios aqui de premiação e importância no setor. Tá? Se você tem um prêmio que qualquer um pode participar, que é aberto ao público, um critério muito ruim de participação. Se você tem um prêmio também que não tem um critério muito de excelência mesmo para ganhar o prêmio, né, também não vai dar certo. Por isso que quando tem esse tipo de prêmio, o advogado ele pede o edital, né, ou as regras que vão reger aquele prêmio. E aí tem que ver o que está escrito lá. E tudo isso tem que ser traduzido, obviamente, para o inglês. Né? Se o prêmio é de caráter nacional, se for internacional, vamos supor que já esteja traduzido em inglês. Mas não é só assim, ganha esse prêmio é super legal, super tradicional, aí fala da história do festival, não, tem que mostrar, tem algum lugar lá, né, uma explicação dos critérios da premiação, ok? Tem que ver importância no setor, então você pega lá o prêmio Jabuti, né, de literatura, é um prêmio assim, de caráter nacional, quem sabe até internacional, tem que verificar, mas não precisa, vamos focar aqui no caráter nacional, super importante no setor, tá? Que tem critérios de premiação bem definidos, ok? Que ganha, não tem um monte de ganhador, cada segmento ali tem 15 ganhadores, 20, né? Não é assim. São vários segmentos, é bem seletivo. Quanto mais seletivo um prêmio for, melhor, tá? E o nível de competição, né? Quem que está participando aí? São pessoas líderes, conhecidas no setor, ou são pessoas locais que criam um prêmio que chamou de prêmio nacional, mas na verdade não é nacional nada, tá? Então, assim, o que eu tenho para dizer aqui em resumo? Tá? Que eu estou fazendo assim, um apanhado teórico do que a imigração vê, que isso aqui é a imigração, isso aqui é o guia da imigração que eu estou passando aqui para você. Tá? Eu estou querendo mostrar para você que, na prática, a gente vai ter que construir o caso indo aos detalhes, indo às notas de rodapé, às vezes, para conseguir mostrar, né, que, por exemplo, esse prêmio aí atende a todos os requisitos que a imigração entende importantes aqui. Tá? Então, aqui, exemplos, né, de prêmios que podem qualificar. Então, por exemplo, prêmios concedidos por associações profissionais de renome. Tá? Então, tem algumas associações profissionais de caráter nacional, lembre, tem que ser de caráter nacional. Ela institui um prêmio e ela premia, né, pessoas que conseguem mostrar, né, que atenderam os requisitos daquele prêmio, e sendo uma entidade de renome, você facilita a situação, você mostra para a imigração, não é uma entidade qualquer, é uma entidade de renome, caráter nacional, associação profissional, né, por exemplo, dos médicos, alguma coisa, de alguma especialidade, tá? Ou até de advogados e tudo mais, tá? Engenheiros. Então, você tem aí associações ou sociedade, a Sociedade Brasileira, então tem prêmios ali, e você pode trazer. Prêmios acadêmicos de entidades nacionais voltadas à pesquisa científica, imagina um prêmio do CNPq, ou outras entidades voltadas à pesquisa científica, tá? Prêmios artísticos, já dei alguns exemplos aí, esportivos, competições de caráter nacional, né? Tem vários campeonatos de caráter nacional aqui, tudo quanto é esporte. Competições de inovação, tá? Você vê a Rede Globo lá, tinha lá um prêmio de inovação, né? Inovare, inovação, por exemplo, no judiciário, né? Novas práticas, é um prêmio bom, né? Prêmio de inovação, caráter nacional. Na área de gestão, tem vários prêmios, e tudo com grande visibilidade, tá? São prêmios que têm uma certa visibilidade aí. Isso é o que a imigração diz. Aí a gente tem que ver o que você tem. Às vezes você tem um prêmio que você nem lembra que possa encaixar, ou nem imagina que possa encaixar, e a gente vai item a item e consegue descobrir que ele pode ser trabalhado, sim. Critério 2 é o seguinte: associação em entidades que exigem realizações extraordinárias dessa pessoa que está sendo admitida àquela sociedade, né? Então, você participa de alguma associação? Essa é a pergunta. Participa, ótimo, maravilha. Segunda pergunta. Para entrar nessa associação, foi exigido que você mostrasse que você tem realizações concretas extraordinárias? Você teve que apresentar trabalhos que você já fez, submeter para poder fazer parte daquela associação? Tá? Terceira pergunta.
Quem avaliou se você deveria ou não ser admitido? Eram especialistas altamente reconhecidos na área, tá? Então, assim, você tem que ser um associado, tem que ter uma porta de entrada dura, em que você mostra feitos, né? E que você é julgado por especialistas reconhecidos na área, ok? É, Bom, vamos ver o que não se qualifica, depois eu vou dar exemplos aí, ó. Não se qualifica aqui. Associações baseadas apenas em formação acadêmica. Você quer ser engenheiro, né? Você quer ser associado de uma associação brasileira de engenheiros elétricos, né? Aí você entra lá no site da associação, como é que faz para ser associado? Você vê lá, tá, paga uma taxa aqui, tá tudo certo. Não dá. Não tá de longe, não consegue, né, trabalhar com o EB2, né, que é outra via aí e tal. É mais tranquilo esse requisito. Mas aqui não. Tem que ter essa barreira de entrada, tá? Então não pode ser, então, associações que basta uma formação acadêmica, engenheiro, né? Ou experiência. 10 anos. Para participar da associação tem que ter 10 anos de experiência. Não é suficiente, tá? Isso não é considerado uma realização concreta extraordinária, né? Ou que basta pagar uma taxa. Tá? Então, em geral, as pessoas, né, eu faço parte da associação, como é que é? Para entrar, eu só tive que pagar uma taxa, entendeu? Aí o outro falou assim, não, para pagar eu tive que mostrar o meu currículo com as coisas que eu fiz, mostrar alguns trabalhos, engenharia, né? Eu falei, opa, deixa eu investigar, né? Gostei disso aí. Aí eu fui investigar na associação, né, em questão. Estava constando palavras muito parecidas aqui, que mostrar feitos, mostrar trabalhos extraordinários e tudo mais, e que um comitê daquela associação ele iria julgar se a pessoa poderia ser associada, tá? E aí eu fui ver o comitê, porque daí a gente vai trabalho de detetive, né? A gente vai procurar informações. Fui no comitê, descobri que aquele comitê os membros do comitê que julgava quem poderia ser admitido naquela associação eram scholars, eram só fera. Assim. Você vai lá ver as citações dessa pessoa lá, Google Scholar, por exemplo. Não, eu olhei e quase chorei. Falei, nossa, é isso que eu preciso. Tá? Teve que apresentar documentos, ele teve que apresentar provas de trabalho já feitos. Tá no estatuto da associação isso, com todas as palavras, ok? E tá também ali a comissão que analisa a entrada só de pessoas ilustradas. Gente, era tudo que eu queria. E esse requisito foi atendido, inclusive. Tá? Só para você ter ideia aqui. Agora, tem que ter um acabamento também. Que é outra coisa que eu falo de ficar de olho no que a imigração tem feito. Né? A imigração, até um certo momento, aceitava que eu trouxesse só o estatuto, mostrando o caminho, falando de quem é da comissão. Só que tem se preferido que venha uma carta da associação, constando dessa carta tudo isso, dessa forma aí. Realmente aqui tem uma barreira de entrada alta, tem que mostrar realizações concretas, exemplos que a gente dá, isso. Aí pessoas que são especialistas, né, na área, reconhecidos, fazem parte do comitê. Então, e é engraçado que o advogado ele pode fazer essa declaração com base nos dados que foram informados pelo cliente, né? E o advogado ele faz isso, o cliente entra em contato com o presidente, né, com a presidência da associação, fala, olha, eu participei aí, eu entrei, eu sou associado, né? Eu participei desse processo todo para virar associado, estou precisando dessa declaração aqui, e o que eu relatei aqui é justamente o que aconteceu, o que está no estatuto. Se possível, veja se está tudo ok com esse texto, e se tiver tudo ok, por favor, poderia assinar, é importante para mim, estou fazendo uma aplicação, né, para o Green Card. Explica tudo claramente. As pessoas têm uma boa vontade. Têm a maior boa vontade. Aliás, de repente eles falam assim, nossa, que coisa, nem sabia disso, que ideia legal. Tem outros associados aqui que têm interesse também. Que bom que nessa associação ela ajuda a cumprir esse requisito. E aí vem uma certidão, né, dessa associação, super, é uma carta, né, na verdade, não é uma certidão, a gente faz mesmo uma carta, né, e aproveita na carta e fala da história da associação, para mostrar que a associação, ela é diferenciada, tá? Tudo isso faz parte do acabamento, porque vai ter gente que vai entregar documento nota 5, tem gente que vai entregar nota 7 e tem gente que vai entregar nota 10. Se a administração está sendo mais dura com casos de EB1, de EB2, etc., gente, talvez só o nota 8, 9, 10 que vai levar um critério desse, tá? Ok? Então, todo cuidado é pouco. Também não se classifica se você faz parte de um sindicato, né, ou de uma associação de classe.
para exercer certas profissões. Não é suficiente, a gente já viu que é uma barreira de entrada forte. Então você tem algumas sociedades ou academias brasileiras de referência, né, em que você tem uma eleição ou um processo de admissão, é, que vão tranquilamente atender a esse requisito. Você pega a ABL, Academia Brasileira de Letras, né? Falei da Fernanda Torres agora, vou falar da Fernanda Montenegro, né? Que ela é da academia, a mãe, né? Da Academia Brasileira de Letras. Gente, aquilo ali é super complexo. Tem um processo de eleição, tem os especialistas, né? Que são os outros membros que vão votar, os imortais, e com base nas realizações daquela pessoa. Lembrando que o conceito de academia de letras é muito mais amplo do que só literatura, tem música, tem várias coisas ali que é aceito, mas não é brincadeira não. O processo de admissão fazem até campanhas, vão um programa de TV, o negócio não é brincadeira não, tá? É difícil ali, né, conseguir. Tem várias associações científicas, né, que você vai ver direitinho, você vai dar uma olhada e vai perceber que tem vários tipos de membro. Tem um membro que é o associado normal, tem um membro que é o membro titular, tá? Procure lá por membro titular, por exemplo. E aí veja quais são os requisitos que existem lá, tá? Se encaixar aqui, pronto, já deu. Então, às vezes você faz parte de uma associação que o tipo de associado que você não encaixa, mas que se você batalhar para mudar o grau e passar a ser um outro tipo de associado, titular, por exemplo, vai depender da nomenclatura dentro de cada associação, certo? Mas você vai conseguir cumprir o requisito. Então, fique de olho nisso tudo. Resumo aqui, ó, tem que ter uma boa barreira de entrada para se configurar esse requisito na associação que você estiver associado. Bom, publicações sobre o candidato, né? Sobre quem está aplicando. A publicação deve ser sobre contribuições do candidato. Cuidado, porque tem gente que tem empresa e tem lá um monte de reportagens, de mídia falando da empresa e não falando do candidato, do aplicante aí, né? Então, tem que falar sobre ele, né? O trabalho dele. Esse que é o foco. Ainda que a reportagem possa estar falando também de outros assuntos, mas vai ter que ter um trecho importante ali, no mínimo um trecho importante, falando das contribuições daquele candidato. Tá? Contribuições na área dele, vamos lembrar disso. Tá? Então, publicações válidas. Então, tem revistas científicas, revistas de negócios de grande circulação, mídia de destaque em geral, né? Jornais, televisão, rádio, grandes portais online. Obviamente que está excluído o conteúdo promocional pago, né? E materiais de marketing cooperativo. Tem os prêmios também, né? Que nem precisava falar, né? A gente já falou de prêmios. Que, pelo amor de Deus, aquele prêmio que você... Eu já recebi mais de 50 e-mails dizendo: olá, você ganhou um prêmio. Eu nem me candidatei a nada. Não, ganhou um prêmio aqui, a gente ficou pesquisando quem era isso, quem não era. Você ganhou e você vai receber o prêmio em tal dia, em tal lugar, maravilhoso. Vai ter uma festa, contratamos uma banda famosíssima e vai ser um grande evento para sua família, para os seus clientes. Você pode levar convidados e tá tudo certo. Vai contribuir aí com 15 mil reais para uma mesa com 5 pessoas, 30 mil. Gente, por favor, né? Não é isso, não. Bom, mas vou falar das publicações aqui sobre o candidato. Tem que ter, então, uma mídia de destaque, tá? Ou uma revista científica, de destaque, obviamente, ou mídias de negócio em geral, tem muitas mídias de negócio. Pode ser também uma revista da área, né? Uma revista, por exemplo, importante na engenharia civil, na engenharia elétrica, né? Que você vê que são pessoas que têm um corpo editorial de pessoas realmente ilustradas, que conhecem, e se seu artigo está lá, realmente vai ter um peso, né? Falando sobre você, às vezes estão trabalhando ali sobre o seu trabalho, né? Uma reportagem bem legal sobre o seu trabalho. Tem várias possibilidades aqui, tá? De revista científica, mas também de revista normal, né? Revista, por exemplo, de uma área aí, de uma profissão, alguma coisa assim. Tudo isso vale, tá? O advogado, junto com o cliente, eles vão conversar para entender que tipo de veículo vai configurar, né, o requisito. Existem alguns portais que nós advogados acessamos, né, que a imigração considera confiáveis, para ver a importância daquele veículo, inclusive digitalmente falando, né? Quantos views tem, qual é a frequência, que tipo de público. Tudo isso tem que ser mostrado para que o requisito seja atendido, tá? Tudo isso tem que ser mostrado para imigração. Tem clientes que falam: eu só tenho coisas digitais, revista mesmo física. Não tem problema nenhum. Vamos entender essa mídia, vamos entender a importância desse veículo e vamos entender a audiência dele também, porque não tem problema, pode configurar. Pessoas que estão
pensando, não, olha, eu não quero por agora, eu tenho ainda umas coisas para fazer aqui no Brasil, não é para agora, eu estou querendo só entender melhor sobre a EB1A, né, o EB1 em geral. Olha, tem coisas que você pode começar a correr atrás para ir melhorando, né, a possibilidade de atender os critérios. Poxa, associação. Vai procurar a associação da sua área, aplica, gasta energia com isso. Às vezes tem que pegar cartas, levar. Aliás, só o critério de levar cartas para ser associada também não vale, tá? A barreira de entrada é maior do que levar cartas de referência, tá? Mas às vezes tem cartas de referência também, tem outras barreiras. Vai atrás disso aí que você vai achar associações que encaixam, tá? Aí vocês podem entrar em contato, marcar uma consulta e a gente pode construir juntos coisas que podem ser feitas para, em um ano e meio, às vezes até menos, os critérios serem atendidos, viu? Tá? É bem possível isso. Eu também trabalho com esse tipo de uma consultoria prévia para atender primeiro os requisitos, ficar bem confortável, depois aplica, tá? E aqui a mesma coisa, tá? Você, com certeza, está me vendo aqui, está interessado em B1, você é um excelente profissional, um profissional super capacitado, você tem condições de trabalhar a mídia, de entrar em contato, de fazer um contato com alguém que você conhece, que está no jornal, que está numa revista, se colocar mesmo à disposição para poder ser entrevistado, tá? Para poder falar de alguma coisa referente ao seu trabalho. Às vezes é uma coisa de utilidade pública que você tem a oportunidade de falar de você e depois também falar nesse contexto da sua profissão e de você de algo de utilidade pública, tá? Rádios bem legais, rádios adoram. Olha, as pessoas querem conteúdo. Você é um expert na sua área. Então você tem conteúdo, né? É que dá preguiça. Eu ia atrás disso aí, nunca dei entrevista, por exemplo, vamos imaginar, né? Olha, vale a pena, tá? E você vai ser muito bem recebido, porque o jornalista precisa de conteúdo. E você vai ter toda a boa vontade, você não vai cobrar nada para fazer isso, ele vai amar, né? Que você está disposto a ajudá-lo, tá? Então fica de olho nisso. Participação como julgador do trabalho de outros profissionais, tá? Então você tem que demonstrar que você atuou como avaliador ou revisor do trabalho de terceiros. Exemplos: você foi revisor de artigos científicos para periódicos acadêmicos, tá? Muito comum, muito cliente me traz exatamente isso aí. Membro de comitês de seleção de conferências internacionais, tá? Avaliador de propostas de financiamento para pesquisas do governo. Pensa assim, você está numa posição em que você vai julgar o trabalho de pares, de pessoas da sua área, tá? Então, muitas vezes aqui a gente consegue encaixar até banca de doutorado, que você participou, né, numa banca de doutorado. Tem vários requisitos para colocar uma banca de doutorado aqui para a coisa funcionar bem, mas é um exemplo também, para você entender, né? Tem alguns tipos de perícia judicial que são feitas e que encaixam aqui, não são todas, também podemos conversar sobre isso. Tem clientes meus que, depois de uma conversa, foram atrás de um contato e os juízes têm interesse em profissionais de primeira para fazer perícias e fizeram a perícia e isso funcionou. Mas tem que conversar antes, não é sair assim achando que qualquer perícia ali vai funcionar, tá? Tem muitas possibilidades aqui, tá? Pensa em situações que você foi de uma banca para premiar alguém, uma banca que premia pessoas aí da sua área, você teve que avaliar o trabalho, foi o julgador do trabalho dessas pessoas. Vai pensando aí que você vai lembrar de alguma coisa. Critério número 5, contribuições originais e de grande significância, tá? Aqui, olha, por exemplo, você tem uma patente, e é claro, só o pedido de patente é muito pouco. Pedido aprovado, melhorou um pouco. Pedido aprovado e aplicado, aí sim, né? Vai ser bacana. Ou outras contribuições de impacto no setor, né? Citações acadêmicas que foram amplamente reconhecidas, cartas de especialistas explicando a importância da sua contribuição. Isso são, né, elementos aqui interessantes, porque o critério quer são evidências, né? Essas contribuições originais. Então, imagina uma técnica médica inovadora, que foi reconhecida até internacionalmente, você fez uma conferência falando disso, um seminário, você apresentou esse trabalho, né? E as pessoas reconheceram. Uma tecnologia patenteada, né, como eu falei, e utilizada, né? E uma pesquisa acadêmica altamente citada num nível assim
que você passou daquela ideia só de, tem uns artigos científicos aqui, eu tenho um Google bom. Não, você tem uma em especial que foi altamente citada, né, a ponto de se entender que realmente tem ali uma contribuição original, a gente pode trazer citações, quem citou, como é que foi colocado isso, para atender esse requisito. Tá? Pensa aí, agora sai um pouco da caixinha, porque tem os requisitos da lei, mas tem também entender cada caso e aplicar e fazer ele acontecer dentro dos requisitos da lei. Pensa em coisas originais que você criou e que teve um impacto e que é mensurável. A grande dificuldade do EB1, nesse ponto, é que você tem que mostrar que teve um impacto. Qual é o resultado que deu? Tá? Que é uma coisa original e que, ao mesmo tempo, teve impacto. Tá? Esse é o ponto. Pensa em coisas que você fez, que foi fora da caixinha mesmo, que é uma contribuição original. Né? Original não é assim uma coisa que única, singular ao extremo. Não, a gente vai adaptando coisas também. Original no sentido de que ninguém pensou em fazer aquela adaptação que você fez. E que teve impacto, né? Mensurável. Publicação de artigos acadêmicos é um requisito por si só. Às vezes você vê, tem muito artigo, a gente vai encaixar no 6 e no 5, muitas vezes. Só para você ter ideia. Tá? Nós temos como requisitos principais aqui que você seja autor ou coautor de artigos acadêmicos ou científicos. Tá? Então não precisa ser um autor isolado. Isso é uma grande notícia, né? Tá? Agora, se for possível, você ser listado como autor principal ou como um coautor relevante ajuda, principalmente quando você tem lá um artigo que 20 pessoas escreveram, né? Que a gente sabe que tem, de vez em quando, aí tudo bem ser coautor, mas vai ficar uma coisa mais difícil aí para demonstrar, né? Esses artigos devem ser publicados em revistas científicas revisadas por pares, né? Aquelas revistas meio fake lá, para trabalhar com coisas que não são reconhecidas pelos pares, né? Realmente tem que ser uma revista que tem esse reconhecimento. Publicações acadêmicas de renome, claro, nacional ou internacional, periódicos especializados de grande circulação na área, ok? Bom, então, autor ou coautor tem que estar publicado, tá? E aí não é em qualquer meio, certo? E tem que demonstrar o impacto e a relevância dessas publicações. E é por isso que se trabalha com índices de citação, tá? Porque você fala assim, daqui, eu escrevi mais de 40 artigos, né? Qual que é o seu Google Score, né? Qual é o seu Google Scholar, né? Melhor dizendo. Qual é o número ali de citações? Não, eu tenho o quê? 15 citações? 15 citações, ok. 15 citações? Vai ficar um pouco difícil, tá? De repente você é um professor maravilhoso, tá? Você tem doutorado e tudo, dá aula, professor, mas você se dedica a ser aquela pessoa que consegue explicar as coisas mais difíceis que existem para um aluno. Tem uma importância crucial alguém que consegue ser um professor, que consegue explicar as coisas mais difíceis. Ela é um professor extremamente didático, que gosta também de fazer coisas práticas, que gosta de debates. Você é um professor de primeira linha, mas você não quis muito investir em escrever artigos, escrever livros. Normal! Gente, tem que ter um pouco de tudo nesse mundo, não é verdade? Tá? Esse papel é importante também, né? E às vezes a pessoa é super atualizada, ela está sempre lendo os artigos, o que está acontecendo e se atualizando, mas ela mesma não está produzindo muito. Ok, tá? Mas para esse caso, a gente vai ter que trabalhar com os outros critérios. Não vai dar para trabalhar aqui com esse critério, porque o índice de citação está muito baixo. 15, 20, 30, 40, está muito baixo. Tem que ter um bom número de citações, né? Obviamente que o fator de impacto do periódico conta, né? Se o periódico tem um fator de impacto maior, obviamente que isso vai dar mais peso. Tem que ver o quanto o artigo foi usado como referência mesmo por pesquisadores e se ele resultou em contribuições práticas na área, tá? Isso aqui, quando está com um número de citação baixo, porque às vezes é um nicho do nicho do nicho do nicho, aí a gente vai trabalhar um pouquinho com esses dois itens aqui, tá? Do contrário, tem um índice de citação alto, não vai ter que perder tanto tempo explicar como é que isso foi aplicado na prática, tá? Até porque tem até um outro requisito mais específico para isso. Isso aqui a gente ajuda, né? Quando o índice não está muito bom, a gente dá uma incrementada ali, dizendo, olha, não são tantas citações aqui, mas olha o impacto das citações. Exposição de obras e mostras artísticas, que é o critério número 7. Não se preocupe você que não é da área artística, né? São 10 critérios, você tem que atender 3. Tem uns que não vão se aplicar. E tem um tal do critério coringa, né? Você diz assim, olha, eu não trabalho com arte, então esse critério 7 não se aplica a mim, mas eu vou trazer uma coisa equiparável aqui para você. Pronto, está resolvido.
Tá entendendo esse critério aqui? Tem gente que fala, pô, perdi um critério. Não, não perdeu não. O que é equiparável fazer uma amostra artística? Talvez fazer uma amostra científica, por exemplo, né? Tá? Mas outras coisas também. Então, os requisitos principais aqui é que a obra deve ter sido exibida publicamente em galerias de arte respeitadas, museus reconhecidos, mostras coletivas ou individuais de prestígio, bienais, salões nacionais, festivais culturais, isso aqui ó, bem forte, ou eventos internacionais, tá? Tem que ter sido publicada, né? Senão não é uma amostra. Outro fator aqui importante para esse critério é a exibição deve ter sido seletiva, ou seja, tem uma curadoria ou um processo de seleção com base em mérito. Não é assim, todo mundo podia expor. Não, não vai dar certo. A participação não deve ser automática ou aberta a qualquer pessoa. Ok, já falamos. Prova de exibição real e relevante, tá? Porque assim, você fala assim, tá aqui, ó, eu participei de um festival super importante, que tem uma curadoria formada por pessoas os mais renomados da área, né? Então é com base em mérito, que chama quem vai poder mostrar e tudo mais, né? Tá, mas e aí? Tem alguma coisa aí provando isso, né? Então a gente vai trabalhar com elementos visuais aqui, isso ajuda bastante. Catálogos oficiais, materiais promocionais, quanto mais tiver, melhor. Convites, reportagens, fotografias da obra e exibição, sites da galeria ou do evento e declarações também de quem promoveu aquilo, né, de quem dirigia. Isso também é útil. Critério número 8, papel de liderança ou importância crítica em organizações de prestígio, tá? Várias coisas aqui, né? Várias. Tá? Então, nós estamos falando de um papel que você desempenhou, vamos pensar assim. Esse papel tem que ser ou de líder ou tem uma importância crítica. De repente, você não era o líder, mas você era alguém extremamente importante ali, exercendo o seu papel naquela organização, tá? E a organização em que você tinha um papel de liderança ou você tinha uma importância crítica tem que ser uma organização de prestígio. Percebe quanta coisa temos aqui? Tá? Bom, então, dividindo isso aqui, a função desempenhada deve ser de liderança ou uma função crítica ali no processo. Então, por exemplo, você pega ali, ó, um cargo executivo ou gerencial formal, né? Você foi diretor de uma organização de prestígio, você foi coordenador, gerente de projeto estratégico, né? Imagina, diretor de uma multinacional, por exemplo, né? Com certeza a gente vai entrar aqui num papel de liderança e organização de prestígio, muitas vezes, né? Agora imagine o caso que você tem um papel sem título de liderança exatamente, não constava que você era diretor, nada disso, mas era um papel que tinha um impacto decisivo e documentado. Tá? Você, por exemplo, era o redator principal de uma reforma legislativa, ok? Mas você estava ali como colaborador, não tinha uma nomeação específica dizendo que você era o chefe ali, né? Desenvolvedor-chave de uma tecnologia premiada, tá? De repente você tem lá o seu gerente, o seu diretor, você está abaixo, você não é gerente, você não é diretor, mas você desenvolveu aqui, você era a pessoa-chave ali, tá? Ou uma das, não precisa ser só um não, pode ser mais de um. Coordenador de uma pesquisa inovadora, tá? Sabe que a imigração está abrindo um pouquinho melhor aqui para situações em que tem um projeto coletivo, tá? Você está num projeto que é coletivo, você participou de um grande projeto coletivo, ainda que tenha 5, 10 pessoas participando junto, né, com você, se você tem uma importância crítica, você vai encaixar. Tá? Não tem que ser uma coisa que você fez sozinho, sabe? Nada disso. A organização deve ter reputação reconhecida nacional ou internacionalmente. Tá? Então, a organização de prestígio funciona melhor quando tem esse reconhecimento, pelo menos nacional. Tá? Então, você pega assim, uma construtora de âmbito nacional, faz obras, né? Todo o país, praticamente. Tá? Você pega empresas, você pega a Petrobras, por exemplo, você participou de um projeto da Petrobras. A Petrobras tem um caráter até internacional, né? Tá? Você vai ter que, por exemplo, uma emissora de TV, você vai trabalhar numa emissora de TV, gente, tem um caráter nacional, né? Uma emissora nacional, no caso. Muitas internacional, inclusive. E por aí vai, né? Então você pega lá, instituições científicas, tem várias de caráter nacional,
cultural, instituição jurídica ou técnica, sempre buscando instituições de renome. Por exemplo, universidades prestigiadas, tá? Claro, tomar um pouco de cuidado. Se é uma universidade que é muito mal avaliada, ela não vai ser uma organização de prestígio, né? Empresa de grande porte ou de impacto reconhecido no setor, tá? Então, às vezes, pode acontecer de alguns casos não ter exatamente uma importância nacional, como se tivesse em cada estado ter uma unidade daquela empresa, mas se ela é uma empresa reconhecida no setor, você consegue conectar com a ideia, né, de importância, reputação nacional. Organização governamental com atuação relevante, até mesmo dentro do governo federal, né, vai facilitar bastante, você vai conseguir trabalhar. Eventualmente um governo estadual, né, de um estado que tem uma representatividade forte, que conduz, que tem uma série de um trabalho que você fez que extrapolou a sua contribuição, foi até adotado em outros lugares, mas e a instituição é de prestígio, também pode configurar, tem que trazer o caso aqui para a gente ver se tem um precedente, se tem alguma uma situação que encaixa. E você pode precisar mostrar que sua contribuição foi relevante para o sucesso ou missão da organização. Esse é um ponto importante, que é o acabamento que eu falo, né? Tem gente que fica só mesmo na ideia de, não, eu tinha um papel de liderança. Tá? Eu era diretor de de uma empresa aí, gigante. A organização aqui, ó, ganhou todos os prêmios. A gente, para mostrar que ela é de prestígio, a gente mostra prêmios da organização. Bem legal esse trabalho aí. Item por item, você vai tendo que trabalhar os requisitos. E acha que está tudo bem. Né? Diretor de organização de prestígio, ok. Né? Tem muitos que vão lá por motivo político, né? Principalmente no governo. O que você fez, né? Então tem que trabalhar aqui, mostrar que contribuição relevante foi feita ali para o sucesso da missão, né? O sucesso ou a missão daquela organização. Então, relatórios de desempenho, resultados alcançados, reconhecimento interno ou externo, reportagens, cartas de recomendação, tudo isso é possível. Sabe que tem evidências aqui que a gente usa no processo que a gente usa em mais de um critério, tá? Muitas vezes você tem um prêmio que vai ser lá um critério, a gente mostra que o prêmio ele é suficiente para ser um critério, e esse prêmio ajuda a explicar esse critério 8 aqui, ó. Mais especificamente nessa parte de mostrar a contribuição e tudo mais, tá? Então, cartas de recomendação, cartas de autoridades, citações de autoridades, tudo isso vai ajudar a trabalhar com esses 3 pontos do critério 8. Eu peguei alguns exemplos aqui, né? De papel de liderança, importância crítica em organizações de prestígio. Coordenador de pós-graduação em universidade de prestígio. Cuidado, tem que ser de prestígio, né? Líder de grupo de pesquisa financiado por órgãos como CNPq e CAPES. Tá? É o líder, tá? Então é liderança. Coordenador técnico de estudo usado por órgão governamental ou internacional, por exemplo, né? Essas entidades aqui. Área jurídica, presidente da Comissão Nacional da OAB, olha aí, ó. Ou membro relator de propostas relevantes, coordenador de uma reforma legislativa, ou programa público premiado, chefe de um departamento de uma empresa multinacional ou um banco público. São exemplos. Área cultural, diretor de museu, de companhia de dança, de festival de prestígio, curador de exposição de renome, diretor de produção premiada, tá? Diretor, papel de liderança. Se você está, você como ator, né, de uma emissora, você, né, se tem um papel, né, dentro de uma novela, por exemplo, de um trabalho que você fez lá, um papel que tem um caráter que a gente pode considerar de protagonista ou de importância crítica, vai entrar aqui também. Tá? Setor corporativo, diretor de inovação em empresa listada na Bolsa ou com prêmio de excelência, líder de equipe que desenvolveu produto patenteado, gestor de projeto que gerou impacto financeiro. São alguns casos que eu peguei aleatoriamente, tem tudo quanto é lado, uma série de outros casos, só para você imaginar um pouco melhor esse critério 8. Critério 9, salário ou remuneração significativamente alta. Tá? Para cumprir esse critério, gente, você tem que demonstrar que recebeu uma remuneração, aí pode ser salário, honorário, cachê, bônus, etc. Olha a palavra aqui, ó, significativamente acima da média da sua área, considerando o país e o setor de atuação. Tá? A comparação deve ser documentada e objetiva. Tá? Você vai ter que mostrar, então, qual é a remuneração média da sua ocupação e qual é a remuneração que você teve, né, nesse período que você está demonstrando isso. Não precisa ser ao longo de toda a carreira, pode ser por alguns momentos, algumas situações. Quanto mais tempo a gente puder trazer ali, é melhor.
né? Mas pode acontecer de, no momento, você, de repente, parou para fazer um doutorado, para fazer alguma coisa, e aí nem remuneração tinha, então, ou outras situações da vida. Então, tem que mostrar momentos em que isso aconteceu, para mostrar que você tem habilidades extraordinárias, porque a ideia é essa, né? Ninguém vai pagar um salário significativamente mais alto que a média para alguém se essa pessoa não for realmente absolutamente extraordinária. E aí nós temos referências, né? Como eu falei, que vão ser utilizadas para saber o salário médio, né? Tem relatórios salariais, esse aqui, por exemplo, da FIP, tabelas de sindicatos, de conselhos profissionais. Tem conselhos profissionais que falam, né? Olha, o salário de advogado tem que ser tanto. Tem tabelas exatamente para isso. IBGE, DIEESE, pesquisa de mercado, tá? Até quando se fala em profissionais comparáveis, né? Para entender direitinho. Às vezes até a gente vai ter que trabalhar com outros tipos de referência. Em geral, claro, você vai fazer a referência do salário dessa pessoa no Brasil. Você vai tentar usar os elementos, né, as ferramentas que tem no Brasil. Mas a gente tem cliente que trabalha já fora do país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, está com visto de trabalho aqui. E aí eu vou ter que trabalhar para ver se o salário dele aqui está realmente maior, significativamente maior em relação a pessoas da mesma ocupação, tá? Não é tão comum, mas eu coloco aqui. Em geral, né, a gente vai comparar só a situação do Brasil mesmo, com o Brasil, né? Não é você vai pegar o salário do Brasil e comparar com a média que ganha aqui, que não vai dar muito certo, não, tá? Mas só para dizer que muitas vezes a gente tem que também trazer coisas daqui. Tem dados também de remuneração, né, de concurso público, você pode pegar editais, cargos públicos análogos, para entender quanto que se ganha, porque às vezes você é funcionário público, né? Muito funcionário público tem aplicado, muito, né? Tem muita gente extremamente competente, com cargos altíssimos, com muita experiência, e que muitas vezes conseguem cumprir esse requisito aqui. E a gente faz uma comparação. Então, tem alguém que é procurador, alguma coisa assim, ou foi juiz, ou promotor, e aí você vai comparar qual é o salário de advogado médio do Brasil. Aí você pega o salário do procurador, vai dar 4 vezes mais, né? E aí você consegue fazer, bom, olha, isso é uma diferença substancial. Não tem um número exato, né? Mas você tem que estar lá entre ali até uns 5% das melhores remunerações da área, tá? Não é exato, não é uma ciência exata isso não. Caso a caso a gente vai trabalhando, né? Mas quem é da área jurídica, por exemplo, e é funcionário público, geralmente dá um banho, né? Consegue. Até professor universitário, professores de federais, de universidades públicas, estaduais, etc. Quando está lá no topo, principalmente o próximo, né, da carreira, você vai pegar o salário dele. Se pegar o salário médio aí de um professor universitário, também vai dar de lavada, né? Trabalha no governo federal, trabalha no Banco Central, em ministérios. Tem várias situações aqui que você vai perceber que, sendo funcionário público, você também consegue. É isso que eu quero dizer, né? E, claro, empresas privadas, né? Você pega grandes empresas multinacionais, pessoas com altos cargos, e vão ter realmente a remuneração alta. A remuneração deve estar vinculada à sua atuação como especialista ou talento extraordinário. Isso aqui é meio óbvio, né? Mas às vezes a pessoa ela ganha. Tem cliente que chega e diz: Não, eu tenho vários imóveis em aluguel. Entra, né? Não entra, né? Porque não está relacionada, né? Minha renda é alta, eu tenho uma renda aí de 150 mil por mês, eu ganho 30 lá, né, na empresa, mas não vai funcionar. Né? Trazer herança, cargos políticos, propriedade, essas coisas não vai funcionar. Tá? Tipo de remuneração que podem ser usados, aqui é bem amplo, né? Pode ser o salário mês puro, salário mensal, a gente vai ver como é que vai comparar. Bônus ou participação nos lucros também entram, tá? Honorários recebidos por projeto, cachês artísticos, cachês por palestras, bolsas altamente competitivas. Você pega algumas bolsas que raríssimas pessoas conseguem ter. Isso é remuneração significativamente mais alta, se você comparar com a média das bolsas. Tá? Essa do CNPq nível 1A, por exemplo, né, é muito interessante para trabalhar nesse requisito aqui. E sucesso comercial nas artes cênicas, tá? Aí vai ser um critério que é para quem trabalha com artes cênicas, né? Então, como eu falei, critérios que não se aplicam à sua profissão, dizendo assim, não, eu não trabalho com artes cênicas. Você traz uma coisa equivalente, sucesso comercial na sua área, por exemplo, né? Então aqui é a avaliação feita com receita de bilheteria ou vendas expressivas de álbuns, filmes, ingressos de shows, aí para artistas, né? Posições em rankings internacionais e de vendas e popularidade, tá? Tenta imaginar na sua área o que é ter sucesso comercial, né? Como é que você demonstra que você tem sucesso comercial na sua área, ok? É isso que você tem que pensar, porque a gente consegue criar
um novo critério exclusivo para você, tá? Que a gente chama de critério coringa.